Bom, pessoal, vou fazer um vídeo especial aqui para falar um pouco sobre segurança de senhas. Nos vídeos anteriores que eu comentei, estava utilizando o MD5 para salvar e qual que é o motivo que não é ideal usá-lo? Porque o MD5 ele sempre vai gerar a mesma hash para uma string específica. Exemplo, 123 sempre vai ter uma mesma hash. Então, por exemplo, se a gente pegar nos nossos registros aqui, temos dois usuários com a mesma senha. Então, tecnicamente falando, é impossível a gente saber de cara qual que é essa senha, mas uma vez que você tem um MD5 de uma string, elas serão sempre idênticas para qualquer momento. Então, como a gente pode evitar isso? No PHP existe uma API específica para cuidar desse tipo de situações. Então, se a gente pesquisar aqui, por exemplo, password hash, é uma API do PHP. A partir da versão 5.5 ela foi incluída no PHP para nos auxiliar nessa geração de senhas de forma mais segura. Então, como a gente consegue utilizar ela? Aqui já tem alguns exemplos, né, na própria documentação do PHP explicando, né, como que a gente pode usar e como que é os exemplos. Então, aqui a gente já tem um exemplo de uma senha. Eu vou copiar esse código aqui. E tem um site bem legal que a gente consegue testar códigos sem ter a necessidade da gente criar do nosso lado algum servidor, nada. É um site online que você consegue testar código. Se eu não me engano, já utilizei em algum vídeo anterior. Então, se eu vim aqui no site phptester.net, é um site no qual a gente consegue testar códigos de PHP em diferentes versões, né? Então, aqui eu vou testar aquele código que a gente acabou de ver. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar aqui a senha 123 e fazer um teste, ele vai gerar essa hash. Então, vou até copiar aqui para a gente ter um resultado. Então, essa aqui é a primeira vez que eu gerei essa senha. Então, se eu colocar ela aqui, essa é a senha. Se eu clicar aqui novamente para executar novamente esse código, ele vai me gerar uma outra senha. Ou seja, o código 123 ele nunca vai ser idêntico. Então, se caso o nosso banco de dados tenha algum vazamento de informação e alguém pegar nosso banco de dados, esse campo senha praticamente vai ser quase impossível de decriptografá-lo, porque vai ter uma hash que sempre vai estar girando de forma única para a mesma senha, de diferente formato, né? Então, essa aqui é uma API bem legal que a gente vai utilizar a partir de agora. Inclusive, eu vou executar mais uma vez ela aqui. Então, essa senha eu vou atualizar o nosso banco de dados. Então, como eu poderia atualizar as informações do meu banco de dados? Primeiro, eu poderia fazer um update ou simplesmente eu posso vir aqui de forma e editar esse valor diretamente na tabela. Por exemplo, posso vir aqui marcar que eu quero editar, vou vir aqui na senha, vou colocar o valor aqui, vou copiar esse valor aqui também, que é do usuário 2, e vou copiar esse valor aqui que é do usuário 3. Obviamente que essa informação aqui a gente iria fazer depois, num segundo momento, utilizando o PHP no nosso código. Mas eu vou fazer por aqui que está sendo mais simples. E aqui, salvei no primeiro usuário. Então, se a gente perceber, a gente está com as informações dos usuários todas atualizadas, com as senhas de forma mais segura. Se a gente pegar aqui agora, aqui, por exemplo, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a tela, são as senhas que a gente gerou, né, no site do PHP Tester. Então, se eu vim aqui agora, foram todas as senhas. Então, gerou essa hash única para cada senha. Então, e como a gente faz a verificação dessa senha depois? Para verificação, a gente vai usar uma outra API, que é o Password Verify, que é um método também dessa API para ele identificar uma hash com uma senha digitada. Ou seja, se a gente vir aqui pegar o exemplo, por exemplo, até vou copiar esse exemplo aqui. No nosso caso aqui, eu vou usar uma hash, a primeira hash que foi gerada, que é 123. Okay? Essa é a hash, e aqui é o método. Aqui, ao invés de passar essa string, eu vou passar 123, foi a senha que a gente passou aqui em cima, correto? Então, aqui o que acontece? Vai ter que aparecer para mim a senha que está válida, tá bom? Então, nesse caso, eu vou executar, e aí a senha passou correta. Mas, se eu colocasse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 apenas, 1, 2, 3, vai dar erro porque a senha que ele está tentando gerar aqui na hora de verificação não condiz com a hash que foi gerada. Então, essa é uma API que o próprio PHP já tem nativamente, né, a partir da versão 5.5 do PHP, que já nos proporciona uma forma um pouco mais segura de trabalhar informações, principalmente com criptografia
E quando a gente fala de criptografia, geralmente também envolve muita senha de usuários. Então, isso aqui é uma dica de como a gente pode usar o PHP, um recurso próprio do PHP, tá bom? E iremos utilizar nos próximos vídeos.